Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este projeto Articular e Fortalecer do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais. É com muito prazer que nós estamos aqui para conversar um pouco sobre a economia do cuidado. O que seria a economia do cuidado? É importante que as pessoas reconheçam que a economia do cuidado ela se refere tanto a serviços quanto às atividades que sustentam a nossa vida e o nosso bem-estar. Cuidado é aquilo que acontece cotidianamente que nós sequer percebemos. Quando a gente pensa na economia do cuidado e quando a gente pensa no cuidado, é importante reconhecer o cuidado como um trabalho. E ele inclui trabalhos como o cuidado com crianças, com pessoas com deficiência, com pessoas idosas, com as tarefas domésticas, com a preparação de alimentos, com a limpeza e a organização dos ambientes, com o apoio emocional e psicológico que é dado às pessoas. E por que isso é relevante? Porque esse trabalho, majoritariamente, ele tem sido realizado por mulheres ao longo de toda a história da humanidade. E por isso mesmo ele continua invisibilizado e pouco valorizado. E em que o cuidado representa um desafio? É importante que a gente reconheça que há cuidados que eles são temporários. Eu preciso deles por algum tempo da minha vida e depois eu vou me tornando independente, vou me tornando cada vez mais autônomo e vou dependendo menos de cuidados. Por outro lado, por vezes nós vamos precisar de cuidados de uma forma muito mais prolongada. A isso nós chamamos cuidados de longo prazo. Os cuidados de longo prazo são aqueles que não têm hora para acabar. E hoje, recentemente, eles foram considerados um direito humano. A Convenção Interamericana do Cuidado, recém-publicada, reconhece o cuidado como um direito. Só que, como eu já apontei logo no começo, o cuidado ele reflete desigualmente, o trabalho de cuidado ele recai desigualmente sobre as mulheres. A maior parte do cuidado que temos é ofertado e produzido por mulheres. Por isso é necessário todo um movimento social no intuito de reconhecer o cuidado como um trabalho, como uma necessidade e como um direito. O cuidado ele abrange uma resposta concreta às necessidades dos outros. Então não dá para fazer uma política de cuidados baseada em carinho, em atenção. A gente precisa de orçamento, a gente precisa ser reconhecido no trabalho que fazemos. E o que é a economia do cuidado? A economia do cuidado é um termo que foi cunhado na década de 70. Em 1973, uma socióloga chamada Joan Tronto cunhou esse termo. Tá? Ele existe também desde a época do Japão. Lá no Japão eles já falavam, por exemplo, da Silver Economy, quer dizer, a economia prateada, a economia que também tem a ver com o cuidado, neste caso, da população mais velha. Então, economia do cuidado, novamente, é aquela que se refere ao trabalho invisibilizado, realizado majoritariamente por mulheres, que acontece, que envolve tarefas dentro de casa, como, por exemplo, a manutenção do lar, o zelo com as crianças, o zelo com as pessoas doentes das famílias, com os idosos, com as pessoas com necessidades especiais. Queria dizer que a palavra economia, ela tem a ver com a questão do lugar onde a gente vive. Então, economia significa casa e administração da casa. Então, quando eu falo economia do cuidado, eu estou falando de como que eu vou administrar essa atuação, essa atividade do cuidado. Em geral, é importante que a gente reconheça que falar de economia do cuidado hoje no Brasil as pessoas pensam muito no mercado do cuidado. Mas eu quero abrir um pouco essa conversa e a gente falar muito mais sobre a importância do reconhecimento do trabalho não remunerado do cuidado. O trabalho não remunerado de cuidado é aquele que te permite viver. Quer dizer, se você acordou hoje e tomou café, é possível que você tenha feito o café, é possível que alguém tenha feito o café para você. Você pode ter ido comprar o pão, mas pode ser que alguém tenha comprado o pão, né?
Então, essa preparação das refeições, dos alimentos, na maior parte das vezes, é um trabalho não remunerado que acontece dentro de casa. Se a sua casa está limpa, na maior parte das vezes, uma mulher se ocupa disso. Se você consegue contratar alguém, na maior parte das vezes, esse alguém é uma mulher parda ou preta. Então, no Brasil, a gente ainda tem que tratar da racialização do cuidado. Na maior parte das vezes, existe uma desigualdade de gênero, mulheres mais do que homens, mas também uma desigualdade de raça-cor. Os pretos e pardos muito mais do que os brancos. O cuidado inclui as crianças, inclui a educação das crianças, o tempo dedicado a esta educação. O cuidado inclui assistência para atividades de vida diária, como banho, alimentação, vestuário, higiene, que tanto pode acontecer com crianças, mas também pode acontecer com pessoas adultas que estejam doentes, com pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais, pessoas idosas. Ele inclui a gestão e a administração do lar. E ele ainda inclui o apoio emocional aos membros da família. Então, este trabalho do cuidado, ele é essencial para reproduzir a nossa força de trabalho. Quer dizer, eu só vou para o mercado de trabalho mediante a garantia de ter tido acesso a tudo isso que eu disse até agora. Mas, por vezes, o trabalho do cuidado vai retirar a mulher do mercado de trabalho, porque não é possível conciliar o cuidado com uma atividade de trabalho. Eu acho muito legal essa frase de uma filósofa e ativista feminista que chama-se Silvia Federici, em que ela fala assim: eles dizem que é amor, nós dizemos que é trabalho não remunerado. Quer dizer, a sociedade ela se acostumou a ter uma mulher que cuida, a ter uma mulher que trabalha de uma forma invisível em casa para sustentar uma sociedade que vai continuar produzindo e gerando rendimentos. Para vocês terem uma ideia da grandeza do trabalho do cuidado, se a gente pagasse por esse trabalho não remunerado às mulheres, isso representaria 10,8 trilhões de dólares. Isso é mais do que o PIB de inúmeros, incontáveis países. Então, este valor, ele representa 13% do valor do PIB global da humanidade. Ele é 3 vezes maior do que um setor que atualmente é extremamente caro, que é o setor de tecnologia do mundo. Então, o trabalho invisível e não remunerado do cuidado, ele é uma contribuição incalculável e invisível também para o trabalho formal, para o trabalho que gera empregos e que gera renda. Ocorre que, quando a gente pensa no PIB, o cálculo do PIB, ele ignora essa produção de serviços que permite ao trabalhador sair de casa, pegar um ônibus, pegar um transporte coletivo e ir trabalhar. Ele ignora todo esse trabalho de subsistência das famílias. Ele subestima todas essas atividades majoritariamente realizadas por mulheres e que garantem que o mundo continue a girar. Então, segundo Catherine Marçal, um dos erros mais graves das teorias econômicas é ter tirado da equação o trabalho doméstico e o trabalho reprodutivo das mulheres. Isso para nós é fundamental. Por quê? Porque nós, como organizações da sociedade civil, nós também invisibilizamos o trabalho do cuidado que acontece no domicílio. É como se fosse natural, é como se fosse normal que alguém cuide. E esse alguém, na maior parte das vezes, é uma mulher que não recebe para isso. E por que a gente reforça essa questão da desigualdade de gênero? Porque as mulheres dedicam bilhões e bilhões de horas diárias a um trabalho não remunerado.
No Brasil, as mulheres dedicam em média 21 horas de trabalhos semanais para afazeres domésticos. Em contrapartida, os homens dedicam apenas 11 horas. As mulheres negras e de baixa renda são aquelas que mais são afetadas pela sobrecarga do trabalho, do cuidado que acontece em casa e fora de casa. E quais são as consequências desse trabalho invisível para as mulheres? Uma menor participação no mercado de trabalho formal, jornadas duplas ou triplas de trabalho, um menor tempo para a sua própria educação, para o seu lazer, para o seu autocuidado e uma dependência financeira com maior vulnerabilidade econômica. Nós sabemos hoje que 75% do trabalho não remunerado no mundo é realizado por mulheres. Esse gráfico aí, ele apresenta a diferença de horas semanais entre mulheres e homens. As mulheres são as de laranja e os homens são do azul. As mulheres trabalhando 21 horas, os homens chegando mal a 11 horas de trabalho semanais. Esses gráficos que eu vou trazer agora são da Oxfam, que é uma organização internacional que trabalha com famílias. E ela fala claramente que é hora de cuidar de quem cuida. E por que é hora de cuidar de quem cuida? Porque em 2019, os bilionários do mundo, que são apenas pouco mais de 2.100 pessoas, detinham juntos mais riqueza do que quase 5 bilhões de pessoas. Então, essa desigualdade, gente, ela repercute em tudo na vida da gente. Nós somos um país fraturado pela desigualdade social. Nós temos uma parcela de menos de 10% que ganha 50% de tudo que a gente produz. Dos 22 homens mais ricos do mundo, eles detêm mais riqueza do que todas as mulheres que vivem na África. Faz ideia do que seja isso? Conta 10, 20 e 2. E pensa um continente africano cheio de mulheres e esses 22 homens ganham mais do que todas as mulheres africanas. Uma pessoa que tivesse poupado $10.000 por dia, desde que as pirâmides do Egito começaram a ser construídas, ela teria hoje apenas 1/5 da fortuna média dos 5 bilionários mais ricos do mundo. Então, é muito grave isso. Quer dizer, essa desigualdade, ela vai sendo perpetuada e repassada de geração para geração e vai colaborando para que o 1% mais rico do mundo detenha mais do que o dobro de riqueza de 7 bilhões de pessoas no mundo. Vamos trazer isso para mais perto da gente. O valor monetário global do trabalho de cuidado não remunerado, prestado por mulheres a partir dos 15 anos de idade, ele é de 10,8 trilhões de dólares por ano. Esses 10,8 trilhões de dólares por ano estão sendo pagos com a saúde e com o tempo dessas mulheres. Se a gente tributasse em 0,5% a riqueza do 1% mais rico do mundo nos próximos 10 anos, isso equivaleria a criar 117 milhões de empregos em setores como educação, saúde e assistência a idosos e eliminaria essa diferença, esse déficit na prestação de cuidados. Será que eu consegui convencer vocês do quanto que esse cuidado invisível ele está sendo perpetuado de uma forma muito naturalizada, mas às custas, né, do sofrimento de pessoas? Então, a diferença de renda entre homens e mulheres no auge da idade produtiva e reprodutiva faz com que seja ainda maior o fosso entre homens e mulheres. Então, é importante que vocês reconheçam que as mulheres que vivem em comunidades rurais, por exemplo,
elas dedicam até 14 horas por dia no cuidado não remunerado, em contrapartida com o homem que dedica 3 horas por dia nesse mesmo ambiente. Em todo o mundo, 42% das mulheres em idade ativa estão fora do mercado de trabalho. E é incrível que nós mulheres modernas, nós aprendemos que o bacana era trabalhar fora. E muitas vezes a gente olha para uma mulher que não trabalha fora e fala assim, como é que ela consegue não trabalhar fora? E eu pergunto para você, como é que você conseguiria trabalhar o que ela trabalha todos os dias? E quantas vezes nós trabalhamos nos dois lugares? A gente trabalha fora, volta para casa e trabalha dentro, sem que haja uma adequada partilha de tarefas. Então, as meninas que realizam um grande volume de trabalho de cuidado não remunerado são aquelas que terão maior taxa de analfabetismo ou de escolaridade mais baixa do que outras meninas. Dos cerca de 67 milhões de trabalhadores domésticos em todo o mundo, 80% são mulheres. Fala para mim, o trabalho doméstico é bem valorizado? É bem remunerado? E aí eu peço licença para conversar um pouquinho sobre a nossa cultura. Nós viemos de uma cultura escravagista. Para nós, as mulheres tinham que trabalhar de manhã, de tarde e de noite, e isso era o normal. E mesmo com empregadas domésticas, muitas vezes as famílias se acostumaram a ter empregadas que não tinham hora de descanso e não tinham hora de parar de trabalhar, como se ela tivesse que ficar disponível 24 horas por dia para a família. Pensando nessas empregadas domésticas, eu queria lembrar que apenas recentemente o Brasil teve uma lei de proteção para os empregados domésticos. E essa lei dos empregados domésticos ainda é a mesma lei que rege os cuidadores remunerados. Isso é importante para nós pensarmos, porque na escala social, o trabalho do cuidado é o menos valorizado. Ele sai caro para quem paga, mas ele é muito pouco para quem recebe. Só 1 em cada 10 trabalhadores domésticos tem uma proteção igual perante as leis trabalhistas em comparação com trabalhadores de outras categorias. O que nós observamos também com a lei das domésticas? Muitas famílias preferiram não mais assinar a carteira dessas empregadas, né, e trabalhar com diaristas. E as empregadas também optaram por isso. Só que a gente se esquece que é importante contribuir para a Seguridade Social. Senão, nós vamos estar construindo uma nova geração de empregadas e de pessoas desprotegidas da Seguridade Social. 50% dos trabalhadores domésticos não têm a proteção do direito ao salário mínimo e mais de 50% não têm limites para a jornada de trabalho previstos em lei quando a gente pensa no mundo inteiro. No Brasil, essa jornada está prevista, mas nós vemos dificuldades no seu cumprimento. E estima-se que até 90% dos trabalhadores domésticos não tenham acesso à previdência social, e inclusive aqueles direitos de proteção à maternidade. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos muito acostumados a ver essa cena ali. A mulher que trabalha, cozinha, cuida da criança, faz reunião virtual, se ela estiver ainda ligada ao trabalho formal, né? Então, é tudo junto e misturado e isso cabe na conta das mulheres. Eu quero dar para vocês mais alguns dados para que vocês compreendam a economia do cuidado. Como eu já disse, as mulheres brasileiras trabalham quase o dobro do tempo do que os homens em afazeres domésticos e no cuidado às pessoas. 21 horas semanais para as mulheres, menos de 12 horas para os homens. 86% das mulheres com idades entre 14 e 24 anos cuidam dos afazeres da casa.
enquanto os homens, esse valor é de menos de 70%. 96% das mulheres preparam ou servem alimentos, arrumam a mesa ou lavam a louça, em contrapartida a 66% dos homens. 92% das mulheres cuidam da limpeza das roupas e menos de 60% dos homens. Os homens só ganham das mulheres nesses pequenos reparos ou manutenção dos domicílios, que eles chegam a 60% e nós a 32%. Limpar ou arrumar o domicílio, a garagem, o quintal ou o jardim, as mulheres respondem por 83% e os homens 72%. Entre as mulheres brancas, 31% tiveram de cuidar de pessoas. Entre as mulheres pretas, 36%. Entre as mulheres pardas, 38%, o que significa que 74% das mulheres pretas e pardas cuidam de outras pessoas. Os homens gastam mais tempo cumprindo tarefas domésticas somente quando moram sozinhos. E para as mulheres é o inverso, elas trabalham ainda mais quando dividem a casa com alguém. Pagar conta, contratar serviço, orientar empregados é papel de 75% das mulheres. Fazer compras, 78%. E até cuidar dos animais domésticos, nós cuidamos mais do que eles. Como é que a gente muda essa história? A quem compete trabalhar para mudar essa cultura do cuidado, né? Essa certeza de que uma mulher vai tomar conta, eu não preciso me ocupar porque a mulher fará. Até quando nós vamos assumir essas múltiplas tarefas e essa sobrecarga de trabalho doméstico e fora do lar? Então, eu queria trazer para vocês uma perspectiva histórica. Desde quando nós acordamos para tentar mudar essa realidade? Desde a década de 1960, nos Estados Unidos, quando começou a luta das mulheres em busca de auxílios sociais para continuarem cuidando. Na década de 70, foi feita uma campanha para que houvesse uma mudança nos trabalhos domésticos, também nos Estados Unidos. Em 93, foi definida a economia do cuidado. Nos anos 2000, essa pauta entrou na agenda da Organização das Nações Unidas, muito por causa do movimento feminista e do movimento por direitos trabalhistas. E hoje nós já alcançamos um reconhecimento econômico. E aí eu vou introduzir para vocês uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem, que é o 5R. Você conhece o 5R? Para a gente tentar valorizar o cuidado em termos de políticas públicas, o movimento feminista trabalha com a lógica dos 5 R's do cuidado. São os pilares para uma política de cuidado. Uma política de cuidado verdadeira, ela deve estar ancorada no reconhecimento do cuidado como um trabalho e como um direito, na redução desse trabalho do cuidado apenas para as mulheres e apenas no âmbito familiar, na redistribuição desse trabalho entre gêneros e também entre pessoas, numa remuneração, no reconhecimento e na remuneração desse trabalho e na representação por parte de trabalhadores do cuidado nas searas de diálogo e de debate. Então, no reconhecimento, mensurar, medir, e incluir esse trabalho de cuidado não remunerado nas contas nacionais e nas estatísticas oficiais. No Brasil, nós já começamos a fazer isso por meio das pesquisas nacionais de amostras por domicílio, em que a gente tem verificado quem cuida, de quem a pessoa cuida, por quanto tempo cuida, em quais atividades cuida. Na redução, ou seja, investir em infraestrutura e serviços públicos que reduzam essa carga de trabalho não remunerado, essa carga de trabalho de cuidado que continua focado apenas nas mulheres. Nós podemos conversar sobre o que reduziria esse trabalho. A oferta de creches, por exemplo, Na redistribuição, trabalhar uma distribuição mais
equitativa entre homens e mulheres. E na remuneração, garantir condições dignas de trabalho e uma remuneração justa para trabalhadores do setor de cuidados. Então, investir numa economia de cuidado é um compromisso com um futuro mais justo, mais igualitário e mais sustentável. Então, chegando na nossa conclusão, eu poderia dizer que a economia do cuidado, ela representa um pilar fundamental para sustentar a vida e o bem-estar social, para o funcionamento da economia global, formal, e para construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, reconhecer, reduzir e redistribuir o trabalho de cuidado é essencial para alcançar a igualdade de gênero e construir economias mais inclusivas. O que será que nós precisaríamos fazer para avançar? Nós precisamos valorizar o trabalho de cuidado como essencial para a sociedade. Nós precisamos promover a corresponsabilidade entre o Estado, o mercado, a comunidade e as famílias. E nós precisamos implementar políticas públicas que reconheçam e remunerem adequadamente este trabalho. Volto a insistir. Precisamos reconhecer o cuidado como uma necessidade humana. Todos nós somos seres de cuidado, desde que nascemos até o último dia da nossa vida. Reconhecer o cuidado como um trabalho. Cuidar não é só amor, cuidar não é só atenção, cuidar é trabalho. E muitas vezes é um trabalho sujo. Eu cuido de odores, eu cuido de sujeira, eu cuido de fezes, urina. Quer dizer, reconhecer que esse cuidado que eu dedico a uma pessoa da minha família é um trabalho digno, é um trabalho gratificante para muitas pessoas, mas também é um trabalho opressivo. Muitas pessoas ficam prisioneiras desse cuidado. Quantas vezes a gente quer sair com uma amiga e ela fala, não posso, tenho que cuidar dos meus pais, não posso, tenho que cuidar dos meus filhos, né? Então, a gente reconhecer a necessidade de apoiar essa pessoa que cuida, porque nós sabemos que muitas vezes a pessoa que cuida, em sua maioria mulheres, deixa de se cuidar para cuidar do outro. E isso representa uma sobrecarga física, psicológica, emocional e social. É importante, portanto, reconhecer também esse cuidado como um direito humano, como acabou de reconhecer a Convenção Interamericana. Então, cuidado é um trabalho cotidiano que é realizado visando atender às necessidades materiais, psicológicas, sociais, básicas da vida diária, mas ele também é um meio de sustentação, de reprodução e de manutenção da vida humana e de garantia de bem-estar das pessoas. Então, para avançar em políticas públicas, nós precisamos apoiar as famílias na sua tarefa de cuidar. Nós precisamos reconhecer que a falta de políticas de cuidado está na gênese de muitas violências que acontecem nos domicílios. Por falta de apoio no cuidar, muitos filhos, cônjuges, né, que, por exemplo, em relação às pessoas idosas, isso é a mais pura realidade, né, por cansaço, eles acabam agredindo, né, psicicamente ou fisicamente as pessoas de quem cuidam. Por isso é importante criar equipamentos comunitários que favoreçam o cuidado para pessoas de todas as idades, sejam as creches para as crianças ou os centros-dia para as pessoas idosas, ou ainda equipamentos que apoiem as famílias. Em Belo Horizonte a gente tem o Programa Maior Cuidado, que é um programa que oferece um cuidador remunerado para apoiar pessoas que vivem em áreas muito vulnerabilizadas da cidade. E ampliar políticas de apoio comunitário, como eu disse, do Programa Maior Cuidado, mas eu lembro aqui também dos apoios das unidades de acolhimento institucional, né? No caso das pessoas idosas, residências coletivas que oferecem cuidado para pessoas idosas que precisam. Então fica o convite para que a gente repense um pouco mais sobre a nossa forma de cuidar, sobre como tem se baseado a nossa economia do cuidado e para que a gente crie um movimento social
em favor de políticas de cuidado que reduzam a sobrecarga do cuidado das mulheres, que reconheçam o valor desse trabalho, que redistribuam essa tarefa, que tenham as mulheres também representadas nos campos políticos de debate, né? E que nos ajudem, então, a reconhecer esse trabalho, como o trabalho do cuidado, que até aqui ficou invisível, como algo extremamente necessário e valioso para toda a nossa humanidade. Eu agradeço a oportunidade e ficamos à disposição.